Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Incluído nas comemorações oficiais do 5º centenário da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, é levado à cena dia 20 de setembro, sexta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o espetáculo A Grande Viagem de Magalhães, com texto e encenação de Vasco Letria e música de Gabriel Gomes dos Madre Deus. Muito bem-vindos, meus senhores. Que espetáculo é este que será depois levado à cena com mais tempo? Para já é só um dia. No Pavilhão das Galiotas, certo? Exatamente, no Pavilhão das Galiotas. No Mosteiro dos Jerónimos. No Mosteiro dos Jerónimos, não, no Museu da Marinha. No Museu da Marinha, peço desculpa. Paredes Meias, como está. É ali ao lado. Só que uma retificação, a encenação é minha, a música é do Gabriel Gomes, mas o texto é da Maria João Freitas. Muito bem. Okay. Feita a retificação, que espetáculo é este? Bom, isto é um espetáculo embalado na comemoração dos 500 anos do Fernão Magalhães. É um espetáculo que vem na nossa linha de espetáculos desta companhia sobre os descobrimentos. Portanto, Bartolomeu Dias com o feito de ter dobrado o Cabo das Tormentas e agora os 500 anos da volta ao mundo de Fernão Magalhães. Que se comemoram oficialmente quando? Comemora-se oficialmente no dia 20 de setembro, que foi o dia da partida desta grande viagem, que inicialmente estava programada para ser 2 anos e levou 3 anos, portanto levou mais um ano do que inicialmente estava programado. A boa maneira portuguesa leva sempre muito mais tempo do que está previsto. A boa maneira portuguesa e espanhola também, porque isto é uma viagem dos dois países. Por muito que nos custe, não é? Não, o Magalhães será sempre o mentor da viagem. O Fernão Magalhães será sempre o mentor da viagem porque foi ele que tive esta ideia, foi ele que se deu ao trabalho de estudar, de reunir e as 5 embarcações estavam sob o seu comando. Não é? O que vai acontecer a seguir depois é uma fatalidade, mas será sempre feito por um português. Não é? Este espetáculo vai refletir exatamente o quê? Este espetáculo para já, isto é a meu ver, é o maior feito da história da humanidade, feito por um homem, talvez só ultrapassado um dia quando nós chegámos a Marte. E eles fazem a comparação entre a Lua e o Magalhães, mas eu acho que... A Lua há 50 anos. A Lua há 50 anos, mas eu acho que quando chegámos a Marte talvez se equipara a uma viagem como esta. Na altura não se sabia nada do mundo, não sabia se o mundo era redondo, se era quadrado, não sabia nada. Há quem diga que hoje o mundo é plano, não é? Exato, estava a falar isso com o Gabriel, aliás o Gabriel é que me estava a dizer isso. Gabriel, podes intervir quando quiseres. O mundo é plano, dizem, mas pronto. Mas esta viagem é lendo, eu estive a estudar bastante sobre o Fernão Magalhães, sobre a viagem. Este espetáculo é essencialmente sobre a viagem. A viagem são 1000 dias, é por isso que são 3 anos de comemorações, que a viagem demora cerca de 1000 dias. É uma viagem alucinante, onde acontece tudo, onde ele descobre quase tudo também. Na altura não sabia nada, eles quando começam a descer o Brasil e chegam a uma parte ali desconhecida que é a Patagónia, onde depois entra na zona do inverno e eles têm que atracar, onde começam a ver uns índios muito estranhos, que lhes dão o pigafetta, o escrivão que vai na viagem, lhes dá o nome de patagões, por terem as patas grandes, não é? A primeira vez que se vê também um pinguim, que eram gansos na altura para eles, que eram gansos, e esse pinguim que é um pinguim característico, tem o nome de Magalhães também. Portanto, esta viagem foi toda de peripécias e acontecimentos, coisas vistas nunca antes vistas, e então foi uma viagem, não há memória, não há igual do nosso grande Fernão Magalhães. 3 anos para fazer esta circunnavegação e quantos anos para fazer este espetáculo? A grande viagem. Tem uma preparação de 4, 5 meses, onde escreve-se um texto novo da Maria João, junta-se os criativos todos, chega-se a uma linha de criação, 3, 4 meses de alinhamento de montagem do espetáculo e depois a encenação 2 meses, portanto à volta de 6 meses, um bocadinho mais curta que a viagem. 6 meses, sim, exatamente, um bocadinho menos. Vasco, o que é que os jovens hoje em dia conhecem do Fernão de Magalhães? Porque há muita confusão entre os navegadores, as épocas, os séculos. Falando um bocadinho, tens falado de mim. Na pele de historiador. Tenho que falar de mim. O meu fascínio, porque isto eu faço esta peça porque sou fascinado pela altura dos descobrimentos, já do Dom João II, que é o meu rei preferido,
E tudo o que envolve essa época, das desembarcações, como é que o Manau, a Vela Latina, como é que nós conseguíamos, para descer a costa africana, íamos a favor do vento, mas como é que se subia depois contra o vento? Daí vem a Vela Latina, aquela vela triangular, esses conhecimentos todos, como é que nós conseguíamos, nós portugueses, sabíamos tanto de uma coisa tão desconhecida. Portanto, o meu fascínio vem daí. Então como é que nós, não vamos mais longe, onde é que nós aprendemos? Quais foram as fontes e as origens do nosso conhecimento? Foi pela experiência, foi o saber da experiência, foi o passar de geração, de filho para pai, que muito de nós hoje não sabemos quase nada de como eram as embarcações, porque havia um sigilo profissional. Portanto, na altura o Dom João II não queria que... Havia muitos espiões, e então ali na zona de Castela havia ainda mais. Espanhóis e italianos. Exatamente, espanhóis, italianos, holandeses. Portanto, e nós éramos a elite, não é? A tecnologia de ponta era nossa. Portanto, nós escrevíamos muito pouco, e hoje sabe-se muito pouco, sabe-se muito mais de embarcações de há 2000 anos do que sabemos das nossas, de há 500 anos atrás. Portanto, esse fascínio todo e o fascínio de descobrir como é que ele organizava a viagem, como é que ele juntava a tripulação, como é que lidava com isso, e descobrir novos mundos e novas culturas. Esse fascínio todo é que me levou também a enverdar por este caminho desta linha de encenações destes grandes. Mas não me respondes à pergunta. Achas que os jovens, os miúdos hoje em dia na escola, sabem quem foi esta figura grande da nossa cultura e da nossa história? Vão saber, tanto por esta peça como a história está diferente. Na minha altura, quando eu estudava, o Magalhães era uma pessoa de género maldita, portanto havia muito pouca informação de quem era o Fernão Magalhães, e hoje há muito mais. Hoje os miúdos têm muito mais acesso a informação do que ele foi, do que é que ele fez, porque na altura a história portuguesa tratou um bocado mal o Fernão Magalhães, porque ele virou-se mais para o reino de Castela, mas sabendo que ele foi primeiro falar com o Dom Manuel I. O Dom Manuel I é que não quis patrocinar esta viagem. Portanto, sabe-se muito pouco, e o que se sabe é devido a este cronista, que foi ao Picafetta, que fez a viagem. Devemos-lhe muito, que são umas crónicas, é um diário muito a favor do Fernão Magalhães. Conhecemos melhor o Vasco da Gama ou o Pedro Álvares Cabral, por exemplo? Muito melhor. E porquê é que o mundo conhece melhor ainda mais o Cristóvão Colombo? É falta de marketing? Sim, exato. Eu penso que sim. E o Fernão Magalhães, neste caso, em Portugal, foi uma pessoa maldita, não era muito bem querida. Mas ainda hoje? Ainda hoje não, as coisas agora começam a mudar. Mas entre nós estamos a puxar isso para nós. Entre os historiadores, qual é a imagem que ele transmitiu? Ou que ele deixou a herança? Entre os historiadores, ele é um fenómeno. Todos os historiadores adoram o Fernão Magalhães pelas peripécias, porque ele já lá tinha estado na Índia, ele regressa a Portugal, é ferido, portanto ele fica coxo, portanto é um militar, no fundo ele tem a formação militar, portanto todo ele é uma personagem encantadora, portanto, e esta viagem e a vida dele é uma vida inteira a estudar. Este espetáculo, a Grande Viagem de Magalhães, vai ser feita com base em tecnologia, se não de ponta, pelo menos muito recente, mas obviamente o Gabriel vai falar da música. Há bocadinho eu perguntava se era uma música renascentista. Disseste, não é. Não é uma música renascentista. Então que música é que é? Esta música desta peça, a peça em si, a viagem, é grande, é uma epopeia enorme, mas é um pouco triste. Porquê? Porque ele não consegue o seu objetivo primordial, que era voltar da viagem, e acaba por morrer, e acaba por ser uma viagem difícil para toda a tripulação. Eram 230 ou 270. Sim. Não sabe ao certo, exatamente. E acabaram por só voltarem 18, portanto muito poucos. No final não é propriamente, é uma história, é uma viagem importante, os seus feitos são todos reconhecidos, mas acaba por ser um melancólica e um bocadinho romântico. Triste. Romântico, exatamente. E a música passa por aí. Tem uma característica também muito importante,
para a música, que esta história é futurista, não é? É de alguma forma, na altura, era futurista. Então não é do passado. Não, eu acho que sempre será do futuro uma história como esta. A descoberta, a coragem de partir, e a música retrata um pouco isso também, vai por uns caminhos diferentes. Gabriel, mas como é que se constrói a música? Está na tua cabeça? Está num texto que tu tens, a que tens acesso previamente? Não. Como é que se constrói? A ideia da música constrói-se, como ele estava a falar, com uma linha de pensamento criativa que o encenador reúne com os seus pares e transmite. E neste caso a linha criativa da música baseia-se em 7 momentos, e esses 7 momentos são criados a partir das indicações que o texto e o encenador nos dizem. Então que 7 momentos são esses? Sem exaustivamente estar a numerar. O primeiro momento será a música do público, para não falar de todos, para deixar alguns o primeiro momento será a música do público, em que transporta, digamos, um público para uma atenção da viagem que se aproxima. Depois será uma música... É uma música de expectativa. É uma música de expectativa, calma também, sobretudo aquática e melancólica, lá está, para preparar o público para a viagem. Depois pelo meio irá a construção, irá os pactôncios, e no final será a música, infelizmente, da morte dele, que eu gostava muito que ele ainda fosse vivo, Fernando Magalhães, para nos ensinar muita coisa. Seria quase um fenómeno. Cada vez mais vivo, é nós. Isto faz-me lembrar um bocadinho, estas memórias, estas nossas viagens à Expo 98. Estarei errado ou não? Eu há bocado vocês estavam a falar Pela forma como tu estás a construir o teu discurso, eu estou-me a transportar para o pavilhão de Portugal. É provável. A Expo 98 também foi uma grande aventura, mas economicamente foi uma aventura pior para nós que propriamente. Os Madre Deus chegaram a atuar lá. Chegaram a tocar e atuaram em Sevilha antes. Em 92. Mas é engraçado, por causa dos Madre Deus, e falares disso, há bocado vocês estavam a falar que o reconhecimento dado em Espanha, e depois nós, que não dávamos muita importância ao Fernando Magalhães, nós fomos assim, os portugueses, um bocado, quer dizer, nós damos mais interesse aos nossos artistas quando eles são reconhecidos por lá fora, e neste caso o Magalhães também pelas vistas, só quando ele foi reconhecido. Bom, então pelo menos somos coerentes. Somos coerentes, infelizmente coerentemente. Isso aconteceu também com os Madre Deus. Aconteceu com o Madre Deus, exatamente. Onde é que eles foram reconhecidos primeiro? Estamos a falar anos 80. Nós fomos à Europália em Bruxelas, e foi a EMI. Em que ano? 86? Sim, eu acho que era... Se não me engano. Em 80... Não, foi depois. Eu não sei se foi 90, se foi 91, uma coisa assim. Foi um bocadinho antes de Sevilha. Eu sei e antes da Lisboa 94. E antes da Lisboa 94. E foi nessa altura que a EMI belga, neste caso a Benelux, olhou para os Madres de Deus e percebeu-se que aquilo era um grupo fantástico. E queriam o Madre Deus, então vem a EMI portuguesa, não, espera aí, que isso é nosso, não, espera aí. Portanto, basicamente é assim, não? Hoje em dia... Conhece a história do António Variações, que esteve 3 anos na gaveta. Exatamente. E se não fosse uma pessoa da rádio, nunca hoje estaríamos com o António Variações, engraçado. Ou neste caso a televisão, o nosso querido Júlio Isidro, que aliás contam as crónicas do reino, dizem que alguém justamente da EMI disse: nós temos que contratar este tipo. E a pessoa que estava ao lado disse: mas este tipo é nosso. Mas é nosso como? Não, é nosso há 3 anos, comprar os direitos para ficarem na gaveta. Foi exatamente assim com Madre Deus e com outras bandas. E hoje em dia já não sei se pode falar assim, porque as coisas se globalizaram de uma forma completamente diferente, mas acho que nos falta a nós termos um bocadinho mais de... Autoestima, sim. Por aí. E hoje em dia, ainda bem e agradecer à Foco Lunar que se propõe a oferecer para as escolas estes espetáculos. Isso é muito importante também. Estes espetáculos são importantes para que os miúdos tenham um rápido conhecimento sobre algumas histórias que nos fizeram de nós grandes povos. Sim, porque a história de Portugal é tão bonita. É a maneira como ela é contada, talvez seja aí o nosso handicap nas escolas. Portanto, isto é uma outra abordagem. As nossas peças têm uma outra abordagem em relação ao serviço educativo. E eu acho que é mesmo importante isto. Porque os miúdos, temos registros de miúdos dizerem os pais obrigado, porque o miúdo tem sido melhor aluno, tem ido
para casa pesquisar. Pronto, é para lhes aguçar o interesse. A curiosidade, quem foi este senhor? Quem foi este senhor e quem foram os outros todos da nossa história. Esse é o nosso lema, esse é o nosso trabalho aqui. Ele foi com muita gente nos barcos? Foram 5? Foram 5 barcos, sim. Foi com muita gente. E não houve mais ninguém que se tivesse destacado? O Pigafetta, e depois destacaram-se outros comandantes, mas capitães espanhóis, e depois há um Elcano, é um capitão espanhol Elcano, que faz o regresso da viagem, porque o Magalhães morre nas Filipinas, portanto ele não chega a Ela que está sepultado? Não. Ele veio para sim, penso que sim. Mas não como herói nacional. Não como herói nacional, não, isso não. Lá está. O herói devia ter sido, não é? Logo, devia ter sido logo um herói nacional. Mas pronto, ele vai ao serviço de Castelo, ele não vem ao serviço de Portugal, portanto. Foi o suficiente. Foi renegado pelo nosso país. Foi renegado, sempre, completamente, sim. Porque a relação dele com o Dom Manuel I, com o rei, na altura não era muito fácil, portanto já era uma relação tensa antes, portanto... mas ele mesmo assim foi cordial e foi pedir o apoio primeiro da corte portuguesa. Só quando é rejeitado, e ele já sabia à partida que era rejeitado, é que se vira para os nossos vizinhos. Mas era uma questão financeira? Sim, claro, sim. Mas também, olhando para a perspectiva do Dom Manuel I, ele não queria bem a Índia, ele queria ir às Molucas, às Ilhas Molucas, que hoje em dia é a Malásia. Só que para o Dom Manuel I, isto não é uma aula de história, isto é o que eu sei, o que eu li. Mas agradeço que partilhes connosco isso. Para o Dom Manuel I não era muito interessante, porque já o Vasco da Gama já tinha feito o caminho marítimo para a Índia. Portanto, na altura o ouro eram as especiarias. Especiarias porquê? Porque as especiarias nas viagens não se estragavam muito, não é? Se fosse com frutas ou isso, estragava-se as especiarias e a viagem era mais rápida por mar do que por terra. E não era de interesse da corte portuguesa ter outro caminho para além daquele que já era nosso, portanto, e foi nessa conversa e por causa do Tratado de Tordesilhas, porque o Magalhães pega nesse tratado e começa a dizer que essas ilhas poderão estar do lado espanhol e que são os portugueses que as podem controlar. E é isso que faz com que o Dom Carlos I, mais tarde o Imperador Carlos V, que é muito jovem, na altura só tinha 17 anos, e que quer o poder todo que o Dom Manuel I tinha, porque o Dom Manuel I era um rei que se passeava com elefantes e tigres em Lisboa, portanto tinha aquele poderio todo. E o rei espanhol queria ser um bocado assim. E ostentação. Ostentação, exato. Portanto, era o rei mais rico que poderia haver, porque nós éramos o grande... Éramos os Estados Unidos ou a Alemanha na altura, não é? Portanto, e o Dom Carlos I queria ter esse protagonismo, e isso foi uma das razões por ele dar o aval a esta expedição. 5 barcos, 235 homens e só regressaram 18. Em quanto é que isso estava orçado? Não faço a mínima ideia, sei mais ou menos, isto dito por professores de Geografia e de História, eles recebiam o equivalente hoje por esta viagem à volta de 500 euros, pela viagem toda. Mas mesmo assim foram enganados, talvez porque a viagem era 2 anos e acabou por ser 3. Ok. Mas foi. Isto para o mundo, aquela velha frase que Portugal deu novos mundos ao mundo, mas olhando para a nossa história, para este paizinho pequenino, este retângulozinho à beira-mar plantado, nós de facto fomos muito audaciosos, no mínimo, independentemente dos objetivos concretos de cada viagem, não é? Mas isso era portanto, olhando para este, tínhamos a Espanha. 5 vezes agora não, mas um colosso. Os vários reinos. Um colosso. Nós não tínhamos muito mais para fugir, senão para ir descobrir. Para o mar. E além de não foi só ao sermos empurrados, não foi porque fomos empurrados, foi porque temos sempre esse espírito de aventureiro e espírito aventureiro e espírito de futuro. Acho que temos esse espírito hoje em dia. Graças a Deus, não é? E nós somos muito diferentes dos espanhóis e é isso que nos diferencia. Sim, queremos sempre procurar coisas diferentes. E nós temos hoje um Ronaldo e eles não têm. Esta viagem temos um Ricardinho e eles não têm. Esta viagem é tão vista como a NASA classifica como ir à Lua ou agora ir a Marte, porque estávamos a viajar no desconhecido. Pouco se sabia das correntes. É fácil dizer, mas porque é que não se faz o continente africano todo sempre junto à costa? Não dá, por causa das correntes, o mar puxa-nos contra as rochas e lá se vai a embarcação. Portanto, à noite
não tinham nada para se guiar a não ser as estrelas, e nós aí tínhamos a tecnologia de ponta, nós aí éramos os engenheiros da NASA da altura. E o Magalhães era o nosso astronauta, como se fosse o nosso astronauta. Portanto, destemido, devia ter mau feitio, péssimo feitio, para ter aquela tripulação toda, 5 barcos, de estar ao serviço de Espanha, mas sendo um português. Também não devia ser fácil o ambiente que se vivia nos barcos. Só um homem com uma grande capacidade de liderança é que conseguia... Ele só podia estar num barco. Diga. Só podia estar num barco. Sim. Ele tinha delegados com certeza Tinha nos outros 4. portugueses estrategicamente postos, porque quem estava à frente dos barcos eram os portugueses, a maior parte deles eram os portugueses. Onde havia o Vasco o português. Era? É engraçado que hoje em dia também temos heróis, como por exemplo as companhias de teatro, como a do Vasco, que navegam num desconhecido absolutamente, e são heróis porque com as dificuldades que têm, nos conseguem colocar na nossa mesa este tipo de informação. Eu acho que é importantíssimo, não só este espetáculo em si, mas é um espetáculo fácil de levar às escolas? Ou não? Não, este não. Este concretamente não? Este não. Há outro tipo de espetáculos mais fácil. Este não. As escolas é que têm que vir ter connosco. Também para sair um bocadinho do ambiente da escola. Eu disse que era só um dia, dia 20 de setembro, mas depois, depois, lá para o outono... nós vamos para a nossa sala, onde estamos residentes, que é no Mosteiro dos Jerónimos, no Museu Nacional de Arqueologia, no Salão Nobre, do estilo manuelino. Os Jerónimos, e estamos lá de terça à sexta, com 2 horários, às 11 e às 2h30, todos os dias. Mas com este espetáculo? Com este espetáculo. A partir de quando? A partir de dia 24 de outubro. Portanto, 24 de outubro. Fazemos uma apresentação agora, dia 20 de setembro. Já a seguir às eleições? A seguir às eleições. Não, antes das eleições. Não, a seguir às eleições. 20 de setembro. 20 de setembro. Não, 24 de outubro. Sim. Não, ok. 20 de setembro, antes das eleições, a apresentação, e depois das eleições é a grande estreia. Sim, mas a grande estreia vai ser no Mosteiro dos Jerónimos, no Museu de Arqueologia. Não podia haver melhor cenário. Não. E os miúdos que isto é para o primeiro, segundo e terceiro ciclo, porque não está bem catalogado, porque os nossos espetáculos não são abebezados, não é? Isto é para pais e filhos. Nem podia ser. E, portanto, está aberto a quase todas as idades, e melhor sítio, depois vem a peça e fazem uma visita ao museu gratuita. Portanto, é chamado 2 em 1. 2 em 1, tem os condimentos todos. E antes de falar ali com o Rafael Costa, que é o nosso Fernão, não é? Há pouco perguntava da parte tecnológica. Sim. O videomapping, exatamente o que é e qual é o impacto que poderá ter? Tem, porque é um pescar de olho a estas novas gerações, que é a multimédia, não é? Não pode, se bem que a palavra tem muito poder, e o poder é sempre em primeiro lugar é sempre o texto, mas complementa a viagem com videomapping. O que é o videomapping? Neste caso, nós temos um cenário que são umas velas grandes e está projetado a viagem toda, portanto, estamos a falar de fundos, não é? Que são como se fosse uma janela para o mundo, estas duas velas, onde é projetado os cenários da viagem, portanto, mapeado sobre a forma da vela. Portanto, isso, nesse caso, é o nosso videomapping, é isso. E são transcritos documentos originais ou não? Não, no que nós fazemos temos mapas do mundo, sim, mas o que vai passar nas velas serão sempre ambientes da viagem, porque esta peça baseia-se sobretudo no tempo em que foi feita a viagem, como a chegada, a passagem do Atlântico, quando a primeira tripulação vê o fogo de Santelmo, que vai ser a primeira vez que o vão ver, vamos reproduzir o fogo de Santelmo nas velas, a chegada à Patagónia, com o frio, o patagão, vamos mesmo ter um patagão, não foi contratado de lá, mas pronto, vai ser um dos nossos atores, um grande patagão a fazer. E pronto, tudo o fundo da viagem será sempre projetado, mapeado nas velas. Ele descobriu um novo oceano? Sim, descobriu um oceano, não lhe deu logo o primeiro nome como hoje nós o conhecemos, mas... Estamos a falar do Pacífico. Exato, por ser tão pacífico, por ser tão calmo, e porque ele vinha do Estreito de Magalhães. Só para terem uma ideia, o Estreito de Magalhães tinha de comprimento 600 km, portanto não era um túnel ali de fácil, não era um túnel ali da Madeira, portanto era um estreito enorme, e depois de passar esse estreito,
encontra um oceano muito calmo, onde lhe dá o nome de E foi Pacífico. ele é que deu o nome? Ele é que deu o nome de Pacífico. O nosso Magalhães é O o, nosso Magalhães. é o Magellan. Exatamente, Magellan. Tem vários nomes. Mas é Tem o vários Magellan. nomes. É. Os estrangeiros percebem a importância que teve este português? Melhor do que nós, muito melhor do que nós. Melhor do Tipo que nós. Madre Deus. Como, vou-lhe dizer, até como o nosso Bartolomeu Dias. É a nossa sina. Muito melhor do que nós. Então, a NASA tem uma constelação. A NASA tem o GPS, é o Magalhães também, é o Magellan. Tudo tem nome Aqueles de famosos Magalhães. computadores Sim, também. Mas esses eram nossos, Magalhães. Mas a NASA é que que é... nos remetem para a Venezuela de outras eras. Exato. A NASA é fascinada por Magalhães. É um homem Foi o primeiro homem da globalização. da Sim, globalização. o primeiro homem que conseguiu unir os continentes. Portanto, E há uma coisa engraçada, porque na altura que os 18 tripulantes chegaram, um deles foi o Pigafetta, porque esta história depois tem essa curiosidade. O Pigafetta era um italiano muito abastado que bancou a viagem porque queria participar nela, porque já tinha o olho e já percebia que a viagem ia ser magnífica. E quando ele regressa, o Elcano, quando regressa, há ali uma votação, porque se eles regressavam pelo mesmo caminho que tinham vindo, ou se regressavam pelo território português, porque nós é que dominávamos e patrulhávamos ali a costa africana. E a votação deu em que tínhamos que voltar pelos mares patrulhados pelos portugueses. Há aí um género de perseguições, não é? E então, chegando a Sevilha, porque eles desembarcam em Sevilha e chegam a Sevilha, reparam, pelas contas do Pigafetta, que tinham chegado a um certo dia, mas não, chegaram um dia antes. E o Pigafetta percebe isso pela rotação da Terra, que chegaram um dia antes das suas contas. Portanto, é inacreditável. foi tudo um mar de acontecimentos. Exatamente. Mar de acontecimentos. Portanto, imagine na cabeça daqueles homens o que é que foi isto. E a fome que passaram, o escorbuto, tudo. Isto tudo é representado, isto tudo é falado na peça. Por isso, está convidado, venham ver. Obviamente, se não for esta, será seguramente em outubro. Eu agradeço muito ao Gabriel, gostava só que trocassem Ok. as andanças das nossas cadeiras com o Rafael, porque o Rafael é de facto, e está a deixar crescer uma barba para quem está obviamente a seguir-nos através do vídeo, parece-me um autêntico Magalhães. Muito bem-vindo. Olá, obrigado. Que Magalhães és tu? Eu sou tento ser o Magalhães. Tento Mais ser... ou menos da mesma idade? Puxa um bocadinho o microfone para ti. Sim. Sim, mais ou menos da minha idade. Sou um bocadinho mais novo que o Magalhães. Do que a verdadeira idade? Ele tinha 39 anos. 39 anos. Quando saiu? Quando saiu de Sevilha? Quando já tinha percorrido todo o Oriente e a Ásia e quando decidiu fazer esta viagem, e que foi propor ao Dom Manuel I, ele tinha por volta de 39 anos de idade, sim. Tu és o mais novo destes três amigos? Sim, sou. Ainda te lembras o que é que tu deste na escola em relação ao Fernando Magalhães? Na verdade não, porque é muito vago. As recordações que eu tenho é que são, relativamente ao Fernão Magalhães, é tudo muito, muito vago. E é como eu mesmo digo na peça, parece que o nome foi apagado dos livros de história de Portugal. Então há uma espécie de resgatar a memória que é necessária? É necessário, claro, com certeza, recuperarmos a história, porque parece que nos divorciamos de tudo. E é importante esta recordação da história para nos lembrarmos como fomos e, na verdade, o que somos, porque esta questão de irmos, de repente, nos virarmos para o mar e talvez lá ao fundo todas as embarcações vão cair, somos uns grandes malucos, não é? De repente nem sequer pormos a hipótese de irmos para a Espanha. Bom, se fôssemos para a Espanha, com certeza que seríamos mortos e haveria batalhas e guerras, mas irmos para aquele mar sem fim, sem saber muito bem o que é que... Ir mesmo rumo ao desconhecido. Sim. E se iríamos encontrar pessoas. E então, para a tua composição de Fernando Magalhães, o que é que tu tiveste que estudar enquanto ator? Ainda estou a estudar, ainda tenho um bom calhamaço para estudar. Dado pela produção? Sim, aqui o Vasco. Portanto, a produção fez um bom trabalho. A biblioteca. É o diário a biografia de Magalhães, do Stefan Zweig. E também algumas conversas que vamos tendo e de alguma informação que houve algum historiador convocado para fazer a caracterização física, por exemplo, do Fernando Magalhães?
Existem retratos ou não? Sim, existem. Nós somos também aconselhados como professores de geografia, porque esta viagem não é só geografia, nem tem filosofia, não, tem tudo, não tem físico-química, matemática. Portanto, isto é abordado na escola, pelo serviço educativo nas escolas, como é muito abrangente. Portanto, vai desde a história, português, como é óbvio, geografia, depois físico-química por causa da alimentação. Não é? Esses são pormenores sobre os quais nem nos lembramos, não é? Não nos lembramos, sim. Portanto, é uma data de disciplinas que estão interessadas também na viagem. Ainda bem. Portanto, é um espetáculo multidisciplinar. Exatamente. O que é que eles comiam? Biscoitos. Eles levavam vacas para terem leite, para beber. E pouco mais, porque não tinham como conservar os alimentos. E depois daí surgirem tantos problemas de saúde e marinheiros ficarem mal, porque depois bebiam leite, comiam alguns biscoitos, mas também bebiam muito vinho, não é? Para poder enfrentar algumas temperaturas até frias durante a noite. E havia mulheres a bordo? Não, nem pensar. Não, nem para entreter os não marinheiros? Eram proibidas mesmo não entravam. As mulheres não entravam a bordo porque supostamente dizia-se davam azar à Sim, é a disciplina militar, viagem, não? Claro. Sim, era severa. E desfocava. Exatamente. Desfocava do ponto, não é? Exatamente. Muito provavelmente, sim, isso era perfeitamente normal. Eles tinham que ser mesmo rígidos, eles estavam divididos por 3 turnos, suponho que manhã, tarde, noite, para se conseguirem revezar. Não havia mulheres, mas havia padres. Havia padres, claro, com certeza, então tínhamos que evangelizar o mundo, não é? Era também essa a nossa grande missão. E o Vaticano também veio aqui ajudar nesta divisão, porque os espanhóis e os portugueses afinal conseguiram tirar o território aos muçulmanos, não é? E passámos a ser muito bem vistos pelo Vaticano e pelos romanos. E quando nós começamos aqui a entrar nesta disputa de território, pois que o Vaticano veio aqui amansar as feras, e os seus queridos filhos que tinham feito o bem, veio então, meus queridos, metade para vocês, esta metade para vocês, e agora a paz no mundo. E vão por aí, e claro, e com esta divisão também havia o compromisso de evangelizar depois todos os territórios que se viessem a encontrar, e assim o fizemos. Vocês sabem com certeza que antes do 25 de Abril, quando se falava da época dos descobrimentos, falava-se na expansão da fé e do Império. Claro. Mas depois de falar no Império e falar na expansão da fé, passou a ser politicamente incorreto. Então passou a ser encontro de culturas, não é verdade? Sim. É a mesma coisa, só com outro nome. Exato. Mas nas Filipinas, o guerreiro que matou o Magalhães, o Lapu-Lapu, é visto ao contrário. Portanto, para nós o herói é o Magalhães, para eles o herói ele tem uma estátua enorme do índio que matou o Magalhães. E porquê que o matou? Matou, porque há aqui várias. Em princípio, matou porque já estava à espera dele, e foi por causa do cristianismo, não é? Mas o Magalhães, quando entra nas Filipinas, é a primeira ilha que ele aborda, é muito bem recebido. Esta é a outra ilha, não é logo a primeira. Portanto, ele, por ser tão bem recebido, é que tenta perceber se o chefe da tribo tem algum inimigo. Então, se tem, ele pode ir lá ajudá-lo, e foi aí. Ele morreu estupidamente. Ele nem precisava de ter descido naquela praia só com 40 homens e de ter 1500 à espera dele. Foi isso que aconteceu. Em que dia e ano é que ele morreu? Isso não sei. Isso tem que perguntar ao Pigafetta. Não vem lá mencionado? Tem que ver. Mas foi 2 meses antes deles chegarem às Molucas, não é? Sim. Foi mesmo 2 meses antes de chegar finalmente ao objetivo e de cumprir o seu objetivo. Então o cadáver dele, se não está sepultado nas Filipinas, está em Portugal, andaram com o cadáver dele na... Sim, foi recolhido para o barco, sim. Não ficou na praia. Posso estar enganado. Não poderiam ter atirado para o mar, como fazem com os marinheiros, quando acontece uma morte a bordo? Talvez. Não sei. Isso não é abordado no espetáculo, pois não? Não quero abordar. A morte dele é abordada, mas é abordada num sentido mais poético. Pois este espetáculo vai acabar com a música do Gabriel e acaba com um poema do Fernando Pessoa dedicado à morte do Fernando Magalhães. Que é esse poema?
que se chama? Chama-se Magalhães. Chama-se Magalhães. Sim. Não queres... Não tenho aqui. Não sei de cor. Nem de memória. Não. Isso é para os atores, que ainda não chegamos a essa parte. Ainda estão em termos de preparação. Em desenvolvimento criativo. Sim. Rafael, tu gostas muito de história? Eras bom a história ou não? Era bom a história. Curiosamente, houve uma fase que queria ser professor de história. Depois eu percebi que queria contar histórias, que são coisas diferentes. Mas sim, sempre gostei muito de história e isso foi um dos motivos para o qual ter aceito aqui esta aventura do Vasco. És um ator de composição ou aceitas qualquer papel, independentemente da dificuldade do personagem? Tento ser camaleão, sim. Acho que também não gosto de usar muita palavra dever, mas é um dos deveres do ator, é ser camaleão e estar disponível para criar e também ser moldado, ser barro. E atuar para os mais novos, estamos a falar aqui de 9, 10, 11, 12 anos, mais ou menos, não é? O público sim, vai do primeiro ao terceiro ciclo, sim. Mas eles estão atentos ou estão a olhar para os telemóveis e falar não há outros? telemóveis, quer dizer, também não somos assim tão rígidos, mas o espetáculo visualmente é apelativo. É apelativo e por isso não há lugar para distrações. Não há. E é muito dinâmico. Ao contrário daquilo que se pensa, os miúdos eles são muito curiosos e continuam a ser muito curiosos mesmo com as tecnologias que têm e que 24 horas quase que já nasceram com um telemóvel nas mãos. Infelizmente. Mas eles continuam com a curiosidade que faz parte da idade e não é a minha primeira experiência com um público tão jovem, mas daquilo que eu tenho como experiência, eles quando se sentam numa cadeira de uma sala de espetáculos, eles estão ali com o ator e a viver o momento, a viver o presente. Eles percebem que aquela sala é um ponto de encontro e que estão ali para viver algo além da vida. Isso tem que se deixar emergir no próprio espetáculo. Sim. E eles gostam muito, muito. Quando gostam, eles dizem-no e vê-se na cara. Eles não mentem? Não, impossível. Não mentem de todo. Eu acho que é o público mais sincero, é esta faixa etária dos 9 até aos 14, 15. Eles costumam, no final do espetáculo, costumam abordar os atores fazendo qualquer tipo de pergunta ou não? Sim, tentam sempre saber... O outro lado? Sim. Claro, é fascinante. Que pergunta mais curiosa é que eles te dirigiram? Geralmente, se me enganei, se há improviso, se determinada marcação em palco foi de propósito, se já estava combinada ou se surgiu espontaneamente e querem ver as roupas e como é que é o cenário e querem tocar nas coisas. É descobrir todo aquele mundo, não é? Que eles estiveram ali a assistir e que não podiam tocar em nada e de repente querem invadi-lo também. Como se quisessem apropriar-se também um bocadinho. E acho que é a melhor forma de eles perceberem melhor o que é o espetáculo e neste caso a grande viagem de Magalhães que nos trouxe aos três, Gabriel Gomes, ao Vasco Letria e também ao Rafael Costa. Eu gostava, Vasco, que a última palavra fosse tua. Sim. Convidasses então os nossos queridos ouvintes e os espectadores a sexta-feira, dia 20, irem ao Mosteiro dos Jerónimos e a partir de 24 de outubro... nós só estreamos 24 de outubro, portanto, o convite vai ser para 24 de outubro. 24 de outubro. Portanto, vamos mexer para 24 de outubro. Exatamente. Está toda a gente convidada, todas as idades, porque isto é uma história para todas as idades. Peça chamada A Grande Viagem de Fernão Magalhães, tem à volta de 60 minutos. É no Mosteiro dos Jerónimos, no Museu de Arqueologia, mais concretamente no Salão Nobre. E é a grande viagem de Fernão Magalhães, com as peripécias todas que a viagem tem, com videomapping, com 3 excelentes atores, com música, com um grande fantástica compositor, música do grande Gabriel Gomes, que já trabalhamos há imenso tempo juntos e é um enorme privilégio trabalhar com ele, com um texto escrito só para a peça da Maria João Freitas, e tem todos os condimentos, até porque é no Mosteiro dos Jerónimos. Não, e para além do Rafael, há mais atores. Sim, claro. Sim. Então é de toda a justiça falarmos neles. Sim, o David Andrade e o Diogo Xavier. Muito bem, Diogo Xavier, que estou muito bem.
como o Rafael. Então ali ao corpinho. Portanto, estes três atores, isto já aqui Um desvendar. um desvendar vão fazer muitas personagens. O único que fica sempre com a mesma personagem é aqui o nosso Fernão Magalhães, Rafael. E podemos garantir que a barba não é postiça. Não é porque eu estou a puxá-la neste momento e ela não E ela não sai do sítio. não sai. Muito obrigado. Vocês sabem o que é que eu quero dizer, Obrigado não é verdade? obrigado nós. E que haja brevemente outras encenações de outras figuras da nossa história que nós precisamos. Nós bem precisamos, é de sim. conhecer o outro lado e É no passado que está o nosso futuro. Exatamente, e não é só descobrir no Wikipedia quem foi o Fernando Magalhães. É ir ver o espetáculo. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.